colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização João Macedo, Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Silas de Zominha, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gásio Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Arcon Contabilidade, Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. TMG, Tiago Meira Guerreiro, Frigorífico, Irmãos Guerreiros. Organização Edmilson 74999856144 e Edinho 74999764159. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o vereador Neilton do Sindicato. Ele que foi pré-candidato pelo PSD a prefeito de Xique-Xique, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passarmos para o vereador deixar o seu boa noite, quero aqui deixar um recado para o vereador Neilton e para todos os nossos convidados. A partir de hoje, peço a colaboração de todos, que evitem falar números de pesquisas e pedir votos, tanto para si como para outras pessoas. Meu amigo Neilton do Sindicato, boa noite, tudo bom? É um prazer ter Vossa Excelência mais uma vez aqui na bancada do J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite, JC, boa noite a todos os convidados aqui presentes. Nosso amigo Eduardo Pessoa, ex-candidato a prefeito em 2 ex-eleições. Presença aqui do nosso amigo Claudinei, nosso amigo pré-candidato a vereador Alessio. A toda a minha família aqui presente, Matheus, Yasmin, minha filha, Aninha, minha esposa, Ide, minha irmã, nosso amigo e companheiro Júnior da Nova Iguira, vereadora forte, pré-candidata a vereadora Genicácia Feitosa, nosso amigo Roberto Almeida e nosso companheiro Agamenon. Obrigado aí pela presença de todos e é sempre um prazer vir para essa bancada aqui do J Politicast, do JC. Estou aqui à disposição, irmão. A equipe do J Politicast que agradece a sua presença aqui nessa noite. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Vereador Neilton do Sindicato, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Eu estou achando que ela é de legumes, mas você está dizendo que é de tamanco. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Vereador, Vossa Excelência, quando esteve aqui nas 2 vezes anteriores, afirmou que ia manter a sua pré-candidatura até o final e que só abriria mão para apoiar a vereadora Genicácia Feitosa. Mas o senhor aderiu ao grupo da situação enquanto a vereadora Genicácia mantinha a sua pré-candidatura a prefeita pela oposição. A minha pergunta é: por que Neilton do Sindicato retirou seu nome e foi apoiar Renanzinho enquanto Genicácia mantinha a sua pré-candidatura? Fica à vontade, vereador. Bom, JC, de todos os ouvintes, olha, veja bem, uma decisão que eu tomei, mas não uma decisão isolada, até porque
muitas pessoas aqui em Xique-Xique, a própria sociedade em si já sabia que eu não seguiria de maneira alguma com Simone. A gente foi para uma pesquisa, realmente, onde estava meu nome como pré-candidato a prefeito, o nome da pré-candidata a prefeita Genicássia Feitosa e do nosso companheiro Lula. A pesquisa deu Genicássia. A gente fez uma nova reunião na casa da vereadora e definimos que iríamos todos apoiar a candidatura, a pré-candidatura da vereadora Genicássia. No entanto, muitos se fragilizaram no ato daquela posição, porque nem todas as posições muitos seguem, certo? A gente sentiu que aqueles que lá diziam que ia seguir fortemente com a vereadora, simplesmente deram as costas para a vereadora. Inclusive, alguns pré-candidatos, né, do PSD, pré-candidatos a vereadores, né, que se direcionaram, né, para a pré-candidata Simone. Olha, eu não deixei Genicássia no meio da estrada. Ela sabe bem disso. Ela sabe a responsabilidade que eu tenho, o caráter que eu tenho, o comprometimento que eu tenho com ela, não só com ela, com H, como o próprio partido, o PSD. Mas chega um momento que nós, tanto eu como Genicássia e os demais pré-candidatos do PSD, a gente sentiu uma dificuldade, JC, em ir para as visitas nos povoados, inclusive aqui na sede, aqui no município, nos bairros. Por quê? O povo sempre chegava e perguntava quem é realmente o candidato, quem é a candidata a prefeita, é Genicássia ou é Simone? A gente sempre dizia, no caso nosso, que a pré-candidata era Genicássia. Lógico que a gente não concordaria de maneira alguma que uma pessoa sem conhecimento político pudesse estar à frente da pré-campanha a prefeito. Genicássia sabe que eu nunca pensei na vida de aderir ao grupo da situação. Ora, desde os 16 anos de idade, meu primeiro voto foi para a oposição. Sempre fiz oposição. Agora, oposição sem receber nada, porque eu não pedia nada a ninguém. Eu sempre fiz oposição por vontade própria. Mas a partir do momento que a própria Genicássia, ela sentiu que aqueles que diziam que eram amigos dela, não só dentro da política, como pessoas íntimas de dentro da casa de Genicássia, ela se sentiu ali traída, mas não foi por conta de Neilton, porque Neilton estava do lado dela e abria sempre os olhos dela, dizia: ó, Genicássia, toma cuidado que essas pessoas que abrem a sua geladeira para tomar um copo de água não são amigos seus. Não querem o seu bem. E diante dos últimos acontecimentos, que aqui muitos não sabem, pessoas envolvidas aqui na política, que se dizem líderes políticos, ex-vereadores, foram daqui para Salvador tentar me queimar com o governo, dizer que eu não estava mais com o governo e que não apoiaria mais os deputados, que é Ricardo Rodrigues e Diego Coronel. Não existia isso, não existiu isso. Só que eles acham que só eles têm acesso à Secretaria do Estado, como a SDR, né? Como a SEAGRE. Eles acham que só eles têm acesso porque eles fazem parte, né, do PT. Mas o PT não governa a Bahia só. São vários partidos de esquerda aliados ao PT, como o próprio PSD. Então a gente tem uma aliança, uma relação boa dentro das secretarias, que a partir do momento que eles foram lá para levar inverdades, para tentar destruir a minha imagem aqui dentro de Xique-Xique, e lá em Salvador com os deputados a qual eu estou apoiando hoje. Então, eles trabalham com esse tipo de mentira, com esse tipo de inversão, colocando a discórdia na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas estão distantes, só sabem das informações a partir de uma ligação ou a partir da própria visita deles nos gabinetes, ou seja, nas secretarias. E aí, depois que eu vi, o JC, que eu não estava dentro de um grupo que me representava, eu estou desde os 16 anos voltando com a oposição. A partir do momento que eu não tinha nem tomado uma posição referente a ir ou migrar ou fazer uma aliança com o grupo de situação, a qual
a gente fazia o debate amplo, tanto nas redes sociais, como nas rádios, como na própria Câmara de Vereadores, Gene Cássia sabe disso. Mas eu cheguei e falei para Gene Cássia e falei para H. Digo H e Gene Cássia, eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais o que estão fazendo comigo por trás da cortina. Então eu vou tomar a decisão. E não foi Reinaldo que me mandou buscar, não. Eu procurei ele. Eu procurei Reinaldo. Eu sempre falei nas minhas entrevistas que eu só tinha problema com o Reinaldo politicamente. Agora, questão pessoal, nunca tive problema com ele. E a gente sabe os acertos e erros de uma gestão. Não cabe aqui eu falar nesse momento. Mas eu aderi à situação, não foi em questão de traição, a nossa amiga e companheira Gene Cássia, que ela sabe o coração que eu tenho, e a amizade e a relação que eu tenho com ela política. E as pessoas levaram para o outro lado, tentando denegrir minha imagem, fazendo uma junção junto à minha pessoa e a dela, como traidor e traidor do grupo de oposição. Mas isso não existe. Os traidores realmente foi aqueles que tentaram me menosprezar, me criticar, me diminuir junto ao governo do Estado, que eles não têm a competência, não têm o caráter, não têm o conhecimento de conduzir uma eleição, com mentiras lá dentro dos grupos, fazendo reuniões fechadas, para tentar diminuir uma pré-candidatura de uma mulher guerreira e forte, que tem 3 mandatos, vai para 4, que é a vereadora Gene Cássia. Então, portanto, a gente não tem que se render a esse tipo de gente que se acha doutores do poder político sem ser. Não tem a mínima coerência e nem dignidade de falar que eu cheguei a trair Gene Cássia, que ela sabe bem disso. Então, portanto, JC, a posição que eu tomei de ir para o grupo de situação junto a Reinaldo, não me arrependo um segundo do que eu fiz, mas a posição, antes de eu tomar, eu comuniquei a Gene Cássia, ela sabe bem disso. Não comuniquei formalmente, comuniquei como amigo, político e pré-candidato hoje a vereador. Vereador, responde rapidinho para fecharmos a primeira pergunta. Alguns meses atrás, quando o senhor esteve aqui no J Podcast, o senhor afirmou que não andaria 1 centímetro com a pré-candidata do PT. Naquele momento, o senhor já tinha planos de ir para o Grupo Braga? Não tinha, porque eu estava apoiando minha pré-candidata a prefeita, que é a Gene Cássia. Não tinha plano nenhum. Mas o senhor foi para Renanzinho enquanto Gene Cássia mantinha a sua pré-candidatura. Como explica isso, vereador? Acabei de lhe explicar quase 15 minutos. Vamos botar aí uns 12 minutos. Olha, a partir do momento que eu não segui com Gene Cássia, foi por conta de uma ação de traição do próprio grupo político nosso, que foi levar em verdade para o Estado, onde eles pensavam que eu não ia ter acesso a essas informações. Aonde eu cheguei, falei, citei para Gene Cássia que não concordaria daquela forma, porque, bicho, vou lhe repetir novamente, eu comecei a fazer oposição a partir dos 16 anos de idade. Eu não vim de um grupo de situação, que eu estava no grupo de situação, para migrar para a oposição. Eu já estava na oposição. Igual muitos que estão aí hoje, criticando a gestão de Reinaldinho Braga Filho, onde participou várias vezes da gestão dele, não só dele como do pai, Reinaldo Braga, que foi o ex-deputado Reinaldo Braga. Então, portanto, são os caras injustos que tentam manipular a mente das pessoas e achar que todo mundo é idiota, que não tem conhecimento. A sociedade de Xique-Xique, então todos aqui da sociedade de Xique-Xique têm o entendimento de quem é hoje os líderes que estão lá dentro do grupo de Simone, tentando manipular a mente das pessoas contra a nossa posição hoje. Eu digo na minha posição de hoje estar com o grupo de Reinaldinho, o grupo da situação. Respondido, vereador. Vamos com a nossa segunda pergunta. Vereador, alguns ex-aliados do senhor na oposição afirmaram que o vereador não cumpriu um acordo feito entre vocês do PSD. Segundo o ex-pré-candidato a prefeito Jarbas Meira, havia um acordo interno entre PSD e Avante.
Caso saísse um vencedor nas pesquisas, todos retiravam seus nomes e apoiariam o vencedor ou a vencedora. Após essas pesquisas, saíram Dr. Lula, George, Fabinho e foram dar apoio à pré-candidata doutora Simone. Mas, na frente, Vossa Excelência foi dar apoio ao pré-candidato Renanzinho. Ficou Jarbas Meira e Geni Cássia. Depois, Jarbas retirou seu nome e anteontem a vereadora Geni Cássia também retirou o seu nome. O senhor poderia falar aqui para os nossos ouvintes que nos ouvem nesse momento quem foi os traidores dentro do PSD e Avante? Fica à vontade, vereador. Rapaz, do PSD, eu não titulo como traidor. Analisa. Da mesma forma que eu tomei uma posição de fazer uma aliança hoje com a situação, da mesma forma aqueles que estavam lá, que há pouco falei aqui, que eu sempre dizia para a Geni Cássia, digo, Geni Cássia, toma cuidado com aquele que abre a sua geladeira para tomar água. Mas Geni Cássia, como tem um coração bom, a H sempre recepcionava todos lá, nunca pensou daqueles que estavam lá, primeiro do que eu, fossem fazer o que fizeram com ela. Ora, você titulou como traidores. Eu titulo eles como oportunistas. Pessoas que acharam que a pré-candidata do PT era melhor do que o nome de Geni Cássia, do PSD, do próprio partido a qual eles estavam filiados, achavam que era melhor e migraram para lá sem sequer assentar com a pré-candidata e dizer, olha, a gente não concorda com o seu nome, o nome é da pré-candidata do PT e a gente vai marchar junto com ela. Nenhum deles fizeram isso. Simplesmente saíram na foto com a pré-candidata do PT para tentar boicotar o evento da nossa pré-candidata, na época a prefeita Geni Cássia, hoje está como pré-candidata a vereadora. Eles tentaram boicotar o evento de Geni Cássia, dando esse tipo de atitude, quebrando o PSD, rachando o PSD, uma parte junto com Simone e outra com Geni Cássia. Mas Deus é tão justo que as pessoas não deixaram de ir para o evento de Geni Cássia e foi um evento grandioso, onde teve muita gente de Xique-Xique, não teve gente de outros municípios, que inclusive os deputados trouxeram através das suas caravanas. Então assim, essas pessoas que você titula como traidores, eu titulo elas como oportunistas e vão pagar lá na frente, porque vai ver que a candidata do PT hoje não tem condições nenhuma, né, de estar hoje como pré-candidata a prefeita de Xique-Xique, sem conhecimento nenhum político. E a gente, JC, eu costumo falar que a gente não pode mais errar, porque quando a gente erra, a gente prejudica a vida dos eleitores, daqueles que confiaram o voto na gente. Então analise se a gente colocar novamente uma pessoa desqualificada, sem conhecimento político, para fazer uma gestão municipal. Ganhar a eleição é uma coisa, fazer gestão é outra. Por que foi que a gente colocou? A gente foi para a campanha de Ricardo, fizemos prefeito, mas ele não teve condições nenhuma de fazer uma gestão dentro do município de Xique-Xique, a qual deu o retorno de Reinaldinho Braga Filho novamente para o poder de Xique-Xique. Então a gente não pode errar novamente. Meu ponto de vista. Vereador, só fazendo a correção, eu não titulei ninguém de traidor. Eu apenas questionei por o senhor ter respondido na primeira pergunta que a vereadora Geni Cássia tinha sido traída. E eu perguntei a Vossa Excelência quem são esses traidores. Vereador, Jarbas Meira, quando esteve aqui no bate-papo semanal, ele fez várias críticas ao PT e à pré-candidata doutora Simone. Ele disse que o processo já começou errado. Essa semana, Jarbas declarou apoio à pré-candidata do PT. Como o senhor vê o posicionamento do ex-pré-candidato a prefeito Jarbas Meira, do Avante? Rapaz, eu não posso falar por Jarbas, até porque eu conversei com Jarbas hoje e ele não me disse nada sobre apoio à pré-candidatura da pré-candidata a prefeita do PT. Eu desconheço isso. Cabe a ele responder. Agora,
Eu desconheço. Eu conversei com ele hoje, a faixa de 20, 30 minutos por telefone, e ele não me informou de maneira alguma que estaria apoiando a pré-candidata a prefeita pelo PT. Então não posso lhe responder essa pergunta. Vereador, a equipe da médica a doutora Simone tem postado nas redes sociais várias notas e lá fala aliança Avante com PT. Eu acredito que o presidente Jarbas Meira, quem autorizou essa divulgação do seu partido na nota do PT. Respondido, vereador. Vamos com a nossa terceira pergunta. Eu vou lhe responder essa daí. Fica à vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Fica à vontade. Sigla partidária, no seu contexto, não quer dizer que os integrantes daquele partido seguirá junto em um apoio à pré-candidatura de quem quer que seja. A vítima está ali, ó. O ex-pré-candidato a prefeito nas duas eleições passadas, Eduardo, que na hora que a gente foi firmar na convenção coletiva, ou na convenção coletiva, na convenção dos partidos, estava lá toda a sigla partidária, mas nem todos seguiram a campanha de Eduardo. Nem todos seguiram. Uma sigla não quer dizer, JC, que o presidente do Avante, ou pré-candidato a vereador, ou quer que seja dentro do partido, vá seguir aquele pré-candidato do PT, ou seja, do PT de outro partido que seja. Não quer dizer nada, porque são partidos aliados ao governo. Mas não quer dizer que seu integrante vai para a campanha. Eduardo perdeu as eleições, as duas eleições passadas, por conta disso. Porque, ó, cruzou os braços Lula, cruzou os braços Paderinho, cruzou os braços Simone e cruzou os braços o então ex-prefeito Ricardo. E aí a gente foi para a disputa contra dois grupos políticos. O próprio grupo da oposição e o grupo da situação. Então, portanto, sigla partidária na convenção não quer se dizer nada, do meu ponto de vista. Vereador, o senhor acaba de deixar uma grande polêmica aqui no J Politicast. Eu gosto da polêmica. Quando afirma que Dr. Lula cruzou os braços na campanha de Eduardo Pessoa, é isso, hein, vereador? O ex-vice-prefeito Dr. Lula cruzou os braços na campanha de Eduardo Pessoa em 2020, é isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Lula é meu amigo. Considero ele demais. Mas eu já falei isso na residência de Lula. Eu não tenho o que esconder, entendeu? Lula sabe disso, o que eu tenho para falar eu falo. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Meu passado é limpo. Minhas coisas é tudo transparente. Inclusive, numa última reunião que eu tive na residência de Lula, eu falei para Lula, digo, olha Lula, você sabe o que está acontecendo? O que aconteceu nas eleições passadas. Eduardo ganhou na pesquisa, muitos diziam que ele não tinha ganhado, que foi empate técnico, e que você, aonde eu citei, Eduardo estava presente no dia da casa de Lula. Não me deixa mentir ali, ó. Eu disse, olha Lula, você sabe qual foi o problema de tudo isso? Porque você não foi para a campanha, Ricardo não foi para a campanha, Simone não foi para a campanha, Paderinho não foi para a campanha. Simplesmente só iam pedir o voto para vereador e para prefeito. Se isolaram. Isso é uma realidade. Ele pode até querer me desmentir na entrevista que ele vai ter aqui dia 19, mas você pode perguntar, que isso eu falei na residência dele, não tem um segredo. Considero Lula demais. Agora eu não vou estar aqui trazendo mentira nenhuma. Se eu falei isso para ele, ele vai lhe confirmar aqui que eu falei. Então eu sou real. E um dos motivos também que eu, Neilton, não seguiria, como eu vinha falando direto aqui no seu programa, em rede social e nas emissoras de rádio, é porque quem criou todo o atrito nas eleições de Eduardo, nas duas últimas que a gente tentou, foi a doutora Simone com o grupinho dela, o G5. Esse G5 complicou tudo. E hoje, as eleições municipais é de Renanzinho, vai ganhar naturalmente. Por quê? Porque a oposição, mais uma vez, tentou boicotar. Vamos pra cá. Tentou fazer a mesma coisa. Quando a gente chega no consenso, que ninguém quer ouvir, você tem que fazer o seguinte: sair de lado,
ficar de fora. Deixa que eles conduzam, né, o processo político. Eu fui o primeiro a lhe dizer aqui, no seu podcast, no programa Semana e Revista, ao qual Roberto Almeida, né, executava com maestria, no JPT várias vezes, que não seguiria com Simone por conta do que aconteceu nas eleições passadas com Eduardo. Então eu não preciso aqui esconder nada de ninguém. Respondido, vereador. Vamos com a nossa quarta pergunta. Vereador, os seus ex-aliados da oposição disseram nos grupos de WhatsApp que Vossa Excelência fez acordo com a situação, acordo financeiro e de cargos para o futuro. A minha pergunta é: o que o senhor tem a dizer sobre essas críticas dos seus ex-aliados? Fique à vontade. Rapaz, eu vou lhe responder da seguinte forma. Quem me conhece sou eu. Minha família me conhece, meus amigos me conhecem. Eu não sou mau caráter ao ponto de chegar no gabinete de quem quer que seja, do prefeito ou de qualquer outro secretário, ou no gabinete de um vereador da situação, com esse tipo de proposta para poder me juntar ao grupo que hoje eu estou. Tá o Reinaldinho aí, vivo e são, o Reinanzinho, os vereadores dele, a vereadora aqui, a qual eu me comunico praticamente todo santo dia, fico irritado quando eu mando a mensagem que ela não me retorna. Ela sabe disso, que eu não me vendo por nada. Eu trabalhei junto, participei da direção do sindicato por 15 anos. 15 anos. E hoje, você pode chegar para qualquer trabalhador da construção pesada, que me conhece, que sabe a minha história de luta, de trabalho. Eu não sou igual a muitos aí que veio de bercinho de ouro, não. Eu fui para a enxada primeiro, para depois ir para o canal, aprender a dirigir, para hoje eu estar onde eu estou. Então eu não me vendo, eu não sou moeda de troca. Outra, que se Reinaldo chega lá e diz: olha, você vai assumir isso, isso e isso para você poder vir para o grupo de situação. Eu agradeci a ele, a levantava da cadeira e ia embora. Eu não tenho esse macaretismo que muitos estão dizendo que eu tenho. Você sabe por que falam isso hoje? Porque hoje eu não faço mais parte da situação. Hoje eu não uso mais um microfone desse para defender a oposição e bater na situação. Por conta disso, hoje eu sou mau caráter. Mas mau caráter foi certos vereadores que era do grupo do prefeito, que vendeu a fala dos vereadores da Câmara para se manter presidente da Câmara. Aí é os mau caráteres. Aí são as pessoas que não têm moral nenhuma de ir numa rádio questionar a posição minha. Porque eles vieram de lá, eles traíram primeiro a gestão hoje, que é a situação, depois foi para o acordo para ir para dentro da presidência da Câmara, traindo os colegas de mesa lá na Câmara, os colegas de trabalho. Então assim, esse aí é o tipo de malandro que não poderia se ter uma oportunidade nem de falar em rede social, nem em rádio, porque não tem moral para isso. Não vou citar o nome aqui dele, mas aqui todo mundo sabe de que eu estou falando. Estou portando, JC. Esse tipo de mau caráter é que a população, que a população em si, os eleitores de Chique-Chique, tem que analisar, tem que ver o histórico desse rapaz, da onde ele veio e aonde ele está hoje. E hoje tenta colocar a dúvida na cabeça e a discórdia na cabeça das pessoas, para que as pessoas briguem entre si para apoiar ele. Olha, mas o povo está atento e sabe realmente quem são os mau caráter, os traidores, vamos se dizer assim, os psicopatas da política, viu? Vereador, ao longo desses 30 anos que Vossa Excelência fez parte da oposição, o senhor foi alvo de muitas críticas pelo radialista da FM Chique-Chique, Jorge Meira, pelo prefeito Reinaldo Filho e por outras lideranças da situação. Foi difícil para Vossa Excelência tomar essa decisão e ir para o grupo Braga, vereador? Não, nem um pingo. Política é isso, meu amigo. Eu defendo o meu grupo e ele defende o dele. Agora, a partir do momento que você tenta fazer uma junção para não deixar tipo de políticos manipuladores assumir o poder, aí a gente vai rever tudo aquilo que foi falo, não só por mim,
como por pessoas do grupo da situação, a qual eles defendiam a bandeira. Eu não culpo aí ninguém. Porque política é isso. Geraldo Alckmin hoje está com Lula hoje, fazendo a administração aí, boa, ótima, onde participa tanto a direita, a extrema-direita, como a esquerda. Tudo em busca de construir o Brasil. Então, portanto, eu não vou olhar para trás, eu não vou ouvir áudio ou vídeos de Jorge Meira ou de outras pessoas que faz parte da situação, porque hoje eu estou na situação. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que ver as pessoas que hoje estão sofrendo e que precisam o apoio da gestão municipal. Agora, quando você analisa pessoas que tentam de toda forma manipular as outras para se pôr no poder, aí você chega a um ponto de pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou contribuir para que essas pessoas que não têm dignidade nenhuma, que não têm caráter nenhum, venham assumir uma gestão municipal para maltratar o povo? Então, portanto, eu me juntei ao grupo da situação porque eu vi que se a gente não toma uma posição agora, pessoas sem comprometimento, pessoas sem caráter, pessoas desse tipo poderiam lá na frente assumir a prefeitura e o povo de Xique-Xique voltar ao retrocesso. Então a gente eu no meu caso tomei uma posição certa, comuniquei aos meus eleitores. Alguns que são da minha militância ficaram um pouco enraivados, não vou aqui te mentir, mas já conversei com todos. Hoje eles vão voltar com o Reinaldo, inclusive tem duas adesões grandes agora sexta-feira, mais duas grandes aí na segunda-feira, pessoas que não iriam seguir com o Reinaldo, que seguia comigo e agora está vindo para o grupo. Então, portanto, o povo está analisando que realmente esse G5, esse grupinho pequeno que tenta manipular as pessoas, o povo não quer de maneira alguma que eles voltem ao poder. Se você analisar, são ex-secretários que a população hoje não quer de volta, né? Ex-vereadores que se titulam inteligentes, mas só faz burrice, não tenta de forma alguma buscar relação com aqueles que estão distantes. Então o erro foi deles e o acerto foi nosso. Então, estou muito bem onde estou e há mais tempo eu tivesse. Respondido, vereador. Vamos com a nossa quinta pergunta. Vereador Neilton, recentemente o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores, Edson Paderinho, em uma participação numa rádio local, ele fez várias críticas pelo fato do senhor ter deixado a oposição e ter ido para a situação. A minha pergunta é, como está hoje a relação de Neilton do sindicato com os vereadores da oposição? Neilton, o que o senhor achou da fala de Edson Paderinho na Cactus FM? Fica à vontade. Paderinho não é vereador, ele é ex-vereador. Eu falei ex-vereador. Pronto. A minha relação com os vereadores de mandato não mudaram nada. Zezinho das Baterias tomou a posição dele, a gente respeitou. Zezinho Alves da mesma forma. Agora tem eu, a vereadora Genicássia e o vereador Dei. Agora você pergunte a eles a relação nossa. A melhor que tem. Então assim, eu não tenho o que falar dos vereadores de mandato. Agora Paderinho, me desculpe, meu amigo Paderinho, mas você não tem moral nenhuma de ir para Cactus FM ou quer que seja a rádio que você venha a utilizar ou rede social, tentar me menosprezar por conta de uma posição que eu tomei em fazer essa aliança com o Reinaldo. Porque você não tem moral. Você não tem moral para isso. Quem traiu a Câmara de Vereadores e quem traiu o próprio partido que você antes estava de vir para a oposição, você traiu a própria situação. Depois veio para a oposição, fez um acordo com a situação para ser presidente da Câmara. Aí analise aí, quem é o traidor? Quem é que não tem moral? Será que Paderinho tem moral de falar de mim? Não tem. É por isso que eu lhe digo. E me desculpe, Paderinho, mas esse tipo de gente são oportunistas. Oportunista ele acha porque a irmã é pré-candidata a prefeita de Xique-Xique que o povo vai retornar ele à Câmara de Vereadores.
E não vai. As pessoas vão analisar realmente quem são os pré-candidatos a vereadores que eles vão votar, que tem competência, que tem caráter, olha, e vou dizer mais uma, viu? Que tem histórico limpo. Eu não vou nem falar aqui de certos acontecimentos que aconteceram em outrora. Eu não vou citar porque eu não sou da igualia de muitos. Vou ficar quieto, mas eu peço a Padrinho que da próxima vez ele não vá para uma emissora de rádio querer me distratar, querer me desmoralizar, porque aí eu já vou para a rede social e eu mesmo vou fazer o vídeo. Respeita aqui seu espaço, não estou aqui para menosprezar nem A e nem B. Mas cabe a cada um deles que futuramente amanhã vai ouvir e vai assistir esse vídeo, que analise a posição e a tomada de decisão que eles vão tomar aí para frente. Porque toda ação gera uma reação, JC. Vereador, após a sua ida para a situação, muitos da situação te elogiaram e muitos da oposição começaram a te atacar com ofensas. Politicamente falando, qual as vantagens e desvantagens daqui para frente para Neilton do sindicato? Rapaz, vantagem e desvantagem, isso aí vai existir na vida de cada político, de cada pré-candidato a vereador ou a prefeito que seja. Porque analise, quando você toma uma posição contrária à que você era, algumas pessoas, como eu lhe falei anteriormente aqui, fica na dúvida e cabe você tirar a dúvida, informar qual foi o motivo que você hoje está junto a, no meu caso, a situação. Então eu não vejo desvantagem e vantagem nenhuma. O que vai acontecer é que eu vou ter que trabalhar e assegurar meu eleitorado. Não tem vantagem e desvantagem. Eu não vim para a situação por questão de vantagem. E se da oposição eu tinha desvantagem, hoje eu vou construir a vantagem dentro com apoio tanto da situação como dos meus eleitores, aqueles que confiam no meu trabalho. Então, portanto, eu não vejo nem desvantagem nem vantagem. Respondido, vereador. Vamos com a nossa próxima pergunta. Vereador, após a sua ida para a situação, percebemos nas redes sociais que o senhor tem levado adesões para o novo grupo político que o senhor hoje faz parte. Entre eles, o radialista Roberto Almeida, que até poucos dias atrás apresentava um programa de entrevistas em uma rádio local, que é vista por muitos como opositores da situação. Comentam nos bastidores da nossa política local que a rádio Cactus FM demitiu o radialista após ele apresentar como adesão ao Grupo Braga. A minha pergunta é: o que o vereador tem a dizer desses acontecimentos e a ida de Roberto Almeida para o grupo da situação sendo demitido da Cactus FM? Fica à vontade, Neilton. Olha, JC, a gente sabe que vários locutores, vários radialistas que por ali passaram, hoje estão aonde? Estão hoje na FM Chique Chique. Roberto Almeida hoje é mais um que está brilhando hoje no grupo da situação e na FM Chique Chique. É uma pessoa que todos nós respeitamos. É uma pessoa que tem que ter oportunidade na vida. E ele viu que a oportunidade dele chegou. E ele está aqui na frente da gente. Ele não teve propostas, como muitos dizem, de recurso financeiro. Não existiu isso. Existiu uma conversa que a gente teve com o Reinaldo, né? E hoje ele pegou de surpresa, porque ele pensava que a emissora de rádio, a Cactus, não ia tomar uma posição dessa de imediato, de demiti-lo. Até porque ele está ali porque o povo gosta dele. Ele fazia o Semana em Revista com excelência. O Coração Sertanejo, a população de Chique Chique já ficava aguardando ele chegar aos estúdios, 5 horas da manhã. Antes dele chegar, já chegava a mensagem no grupo do Coração Sertanejo, ao qual eu estou hoje, que é a Raiz Sertaneja hoje. Então, assim, é um cara, Roberto Almeida, é uma pessoa que todo mundo aqui em Chique Chique gosta dele. Agora, eu nunca pensei, né, que o diretor ou vice-diretor da rádio iria tomar uma posição dessa, drástica, porque eles tinham que olhar
para trás. Eles tinham que olhar para trás e ver quem era Roberto Almeida, quem foi Roberto Almeida lá, que ajudou eles. Tanto no programa Coração Sertanejo, como no Semana em Revista. E que ajudou, muito aquela emissora de rádio a crescer popularmente. Eu fico triste com a posição dessa, da direção da rádio, em referência aqui nosso amigo Roberto Almeida, mas graças a Deus ele está na emissora de rádio que acolheu ele. Hoje ele tem novos amigos lá e que eu tenho certeza que ele ainda vai crescer mais ali. Eu tenho certeza que daqui a um dia vai sair outro programa para o nosso amigo Roberto Almeida lá na FM Chique Chique. Então ele está de parabéns hoje por estar no grupo da situação, ao qual acolheu ele e está dando suporte a ele. Então eu não vejo problema nenhum. Vereador, Roberto Almeida e Furão do Açougue Chame Chame sempre foram defensores da vereadora Genicássia Feitosa. Quando essas duas pessoas vão para o grupo do prefeito, está dando indícios que Genicássia Feitosa também pode ir para a situação? Fica à vontade, vereador. Olha, Genicássia, ela tem amizade nos dois grupos. Inclusive eu hoje eu estou torcendo que ela venha. Eu estou torcendo que minha amiga venha para fazer parte da situação. Não só ela, como outro vereador. Eu não vou citar o nome aqui. Eu estou torcendo todo santo dia. Porque pessoas igual a Genicássia, pessoas igual o vereador Deide Quebrante, pessoas que têm respeito, que têm qualidade no seu trabalho, na representação dos seus eleitores, não pode ficar num grupo que não abraça a sua causa. Que não abraça esses vereadores que lá estavam lutando, buscando o melhor para Chique Chique. Então, portanto, eu sonho todo dia. Eu já sonhei até com ela entrando lá na prefeitura. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Quem sabe Deus não ouve a gente. E a próxima semana ela está de braços dados com a gente. Estou torcendo por isso. Vereador, a vereadora não gosta que citamos o seu nome aqui, sempre no J Politicast. Para fecharmos ela está em evidência. Para fecharmos a sexta pergunta, responde rapidinho. O senhor tem uma boa ligação com a vereadora. O senhor tem conversado bastante com ela para tentar levar ela para a situação, vereador? Olha, muito eu tenho conversado com ela, não só com ela, mas eu respeito a posição dela. Tentado, eu tenho tentado. Buscado trazer ela para cá, é todo santo dia. Mando mensagem no café da manhã, no almoço e à noite. Tento de toda forma. Agora eu tenho que entender que tudo no seu tempo. Como outros e outros que a gente vem conversando aí, que futuramente, com fé em Deus, vão vir todos. Vamos unir todos em um único grupo para mostrar para certas pessoas que união é isso. União é a forma de transformar o pensamento das pessoas que pensam errado em pensamentos reais. Pensamentos que possam progredir, que possam trazer Chique Chique, botar lá no palco das atenções. Chique Chique já está. Porque queira ou não queira, é como Eduardo mesmo falou na entrevista dele na emissora de rádio. Possa quem quiser falar de Reinaldinho em referente à administração, mas ele sabe administrar e a gente tem que ser real. Então, ele, Eduardo, foi sincero na fala dele e estou sendo sincero na minha. Fazia o debate político como opositor, mas hoje estou na situação. Mas não é porque hoje eu estou na situação que eu não posso relembrar o que eu falei anteriormente. Era oposição, eu sou situação. Mas sempre falei que quando eu chegar aqui no seu podcast, eu cansei de ver você no seu podcast, você perguntava assim: Neilton, e o que você acha da administração de Reinaldinho? Eu falava o quê? Deixe que os eleitores analisem. Deixe que os eleitores vão falar na urna. Então, portanto, não caberia eu
dizer se era uma má gestão ou não. E veja você que o próprio Eduardo, né, na emissora de rádio, falou que o gestor faz uma boa administração. Então, não vejo mudança nenhuma nessa questão. Respondido, vereador. Vamos com a nossa 7ª pergunta. Vereador Neilton, já observamos muitas divergências na oposição em outras eleições, mas, como em 2024, nunca se viu ao longo desses quase 30 anos. Nessa eleição, muitas pessoas que eram anti-Bragas ferrenhas já declararam o apoio ao pré-candidato Dr. Renan Filho. Entre eles, o vereador Neilton, do sindicato, o empresário Eduardo Pessoa, que é um dos maiores articuladores da política de Xique-Xique, afirmou que em outubro ficará neutro. Não votará nem em doutora Simone e nem em Renanzinho. Nesses quase 30 anos, pela primeira vez, vamos ver Eduardo Pessoa fora de um palanque político em Xique-Xique. A minha pergunta é: para a doutora Simone, é um grande prejuízo perder o empresário Eduardo Pessoa? Fica à vontade, Neilton. E como? Eduardo é a essência da oposição. E acham que Eduardo não tinha poder nenhum dentro da política de Xique-Xique. E olha o que está acontecendo hoje. Todos que estão lá hoje, que se titulam oposição, como pré-candidata a prefeita, não sabem nem que rumo tomar. Não sabem que rumo tomar. Então, Eduardo, eu acredito que, independente do que ele falou ou citou na entrevista dele, agora recentemente, na Cax FM, eu acredito que lá na frente é porque ele é um cara duro, mas tem um coração mole. Eu tenho certeza que lá na frente ele vai tomar a posição certa para definir as eleições de Xique-Xique. Ele vai tomar uma posição que muitos aqui não vão dormir à noite. Eu conheço Eduardo, eu aprendi a fazer política com Eduardo. Então Eduardo hoje, ele está sendo a noiva do jogo de xadrez. E lá na frente, como ele disse, ele não vai votar em ninguém, mas é lá na frente que ele vai tomar uma posição. Próximas eleições, que é para dar aquela martelada final na definição das eleições de Xique-Xique, que eu acredito aí, nós já estamos com as eleições ganhas. Né? Renanzinho ganha a eleição tranquilamente. Mas Eduardo vem para chancelar. Eu acredito que lá na frente, nosso amigo que está ali de boné baixo, vai tomar uma posição, porque ele não anda com Simone de maneira alguma, como eu não andei nem ando, e hoje estou no Grupo Braga, juntamente com o Reinaldinho e Renanzinho. E mais uma vez, não me arrependo de nada. Vereador, o empresário ontem disse que não andará nem com Simone e nem com Renanzinho. O senhor está na expectativa do empresário apoiar o pré-candidato Renan Filho. Não vai ficar contraditório para Eduardo Pessoa vir tomar uma decisão amanhã? Não vai ficar não, porque Geraldo Alckmin foi inimigo do PT, de Lula a vida inteira. Mas teve que tomar uma decisão porque ele ama o Brasil e Eduardo ama Xique-Xique. Tem o quê? Aí o povo vai ver que realmente não existe mais oposição. A oposição era Eduardo. E eles não respeitaram, não deram atenção, não buscaram a relação de poder, de conversa para constituir, naquele momento, uma pré-candidatura sólida. Simplesmente deixaram Eduardo de lado, achando que Eduardo não tinha poder nenhum, achando que outros que estão aqui dentro do grupo, que hoje está com o Reinaldo, não tinha poder nenhum. E hoje está vendo aí como é que está o andamento da eleição. Está centralizada, sem andar, porque na realidade ninguém quer investir numa eleição praticamente perdida. Então nosso amigo Eduardo, ex-pré-candidato a prefeito de Xique-Xique nas 2 eleições passadas, é que vai chancelar futuramente aí as eleições de 2024. Sabe disso. Respondido, vereador. Vereador,
Vamos agora colocar fogo nessa sopa de tamanco, viu? Vamos com a nossa 8ª pergunta. Vereador Neilton, recentemente o presidente municipal do PSD de Xique-Xique, o parlamentar Deide Quebrante, em entrevista no veículo de comunicação, afirmou que não punirá Vossa Excelência pelo fato de ter saído da oposição e ter aliado o grupo do prefeito. Mas, nos últimos dias, houve comentários de líderes da oposição que irão pressionar o senador Otto Alencar para punir aqueles que são pré-candidatos dentro do PSD e irem para a situação. A minha pergunta é: o vereador Neilton do sindicato confia em Deide Quebrante? Vereador, bate aquele medo do PSD seguir com a lei da infidelidade partidária, vereador? Fica à vontade. Não tenho medo nenhum de Dei, até porque conheço o Dei, do caráter que ele tem. Não vai existir isso. E vou lhe dizer mais uma: não vai existir isso nem do Estado na pessoa de Otto, porque nem Otto eles respeitaram numa definição de chapa. Como é que Otto, presidente do PSD em Salvador, e o presidente aqui de Quebrante, presidente municipal, eles não respeitaram uma decisão de chapa? Como é que eles querem o PT na sua essência aqui de Xique-Xique? Eu estou falando PT em nível de Estado e nacional, digo a essência de Xique-Xique, vai intervir numa pré-candidatura minha pelo PSD em Xique-Xique? Qual a moral que eles têm? Porque se eles não tiveram a coerência de buscar a relação com o PSD numa chapa com a pré-candidata do PT, que moral que eles têm de pedir ao nosso senador Otto Alencar que não deixe que esta pessoa aqui saia candidata a vereador pelo PSD? Não tem essa moral, não existe, não tem nem como pensar nisso. Porque pessoas que não tiveram a coerência com um partido grande, o maior partido do estado da Bahia, que é o PSD, eles não buscaram relação para uma chapa, buscaram o PSB, que só teve aqui 127 votos. Analise quantos votos os candidatos do PSD aqui, deputado estadual, federal, tiveram aqui dentro de Xique-Xique, né? Cafu Barreto, Ricardo Rodrigues, Antônio Brito, Alex Piatã. Quantos votos eles não tiveram aqui, obtiveram no Xique-Xique? Aí simplesmente o PT, por capricho, eu não culpo nem Jó, rapaz. Que Jó aí tá igual aquelas pessoas sendo manipuladas aí pro buraco, a se afundar de vez na política de Xique-Xique. Felizmente é isso. Pessoas que hoje integram o PT estão manipulando o rapaz ao ponto de descredibilizar ele de uma vez por toda dentro de Xique-Xique. Prova disso que a própria família dele não segue com ele, né, com apoio a ele à chapa do PT. Então, analisa aí se tem condições do PSD acatar uma posição, né, ou a indicação do próprio PT para retirar minha candidatura do PSD. É por isso que eu digo, eu confio no Dei, sempre conversei com o Dei, sou aberto, não mudou nada a minha ida lá para a situação em referência à pessoa de Dei. Eu acho que dele comigo também não mudou nada, a gente se respeita, e a posição que ele citou lá no JPT é que ele está seguindo e vai seguir, não muda nada, porque a gente tem que preservar, são os nossos deputados estaduais e federais que aqui a gente deu voto. Então, portanto, não acredito que o PSD acate esse pedido aí do PT. Que medo é esse? Qual o medo do PT que eu saia candidato a vereador pelo PSD? Não tem lá os bons, os que têm voto? Eu não vejo medo do PT. Não vejo. Vereador, para fecharmos a 8ª pergunta, responde rapidinho. Então, na sua opinião, os líderes da oposição estão blefando quando fala que Otto Alencar pode aplicar a lei da infidelidade partidária? É isso, vereador? Quem é o líder da oposição? Os líderes da oposição. Quais são eles? A oposição tem seus líderes. Doutor Lula é um dos líderes. Não, o doutor Lula já excluíram. Me mostra o outro. Excluído de quê, vereador? Oh, do processo político.
Mas doutor Lula declarou apoio à pré-candidata doutora Simone. Ele retirou seu nome, como Vossa Excelência também retirou o nome. Formalmente, porque ele é oposição, é natural ele falar isso. Mas eles excluíram... O senhor não vê doutor Lula como um dos líderes da oposição, é isso? Lógico que eu vejo, mas eles não. Porque o senhor disse, qual o líder? Porque está fora hoje do processo. Se eles considerassem doutor Lula, como eu, Eduardo e outros aqui, considera, ele hoje fazeria parte da chapa lá, ó, da oposição. Cadê a consideração que teve por um cara que sempre brigou dentro da oposição, independente de posições individuais dentro do grupo? Ele sempre caminhou junto. Por que não preservaram o nome dele em colocar na chapa como vice? Que líder é esse que eles não respeitam e que não tem voz ativa dentro do grupo? Agora me mostra os outros. Não tem outro. Se tivesse líder dentro da oposição hoje, a oposição não estava rasgada da forma que está aí, dividida, que hoje não existe mais. Eu trato sempre a oposição hoje como o G5. O G5. Sempre tratei aqui e até hoje estou tratando. G5. Não tem moral nenhuma. Doutor Lula é um cara que eles deveriam respeitar e convidar. Não era ir para uma reunião para definir, não. Vamos convidar o doutor Lula para ser o vice. Aí simplesmente Jó. Aí analise, viu? Jó saiu do PE, Jó saiu da situação para oposição e já foi direto para a chapa. E o trabalho que Lula teve, anos e anos, na política de oposição de Chique-Chique, qual foi a consideração que teve? Nenhuma. Quer dizer, quando o Jó migrou, que fez a aliança com a oposição, pensando em ser o vice, aqui da situação ninguém destratou. E lá todo mundo acolheu. Agora, como eu tomei minha posição, a oposição me maltratou, mas teve aí a situação que me acolheu também. Então, assim, eles deveriam ter respeito a Lula. Quando eu falo de líder, é um líder igual Lula, é um líder igual Eduardo, que eles de maneira alguma consideraram e tiraram do processo político. Eduardo está correto e certo em tomar a posição que ele está tomando, porque ele foi traído nas duas eleições passadas, não foram para a campanha, e nessa sequer chamavam Eduardo para discutir as eleições aqui dentro de Chique-Chique. Como é que Eduardo vai querer fazer parte de um time desse que já está perdido? Não tem condições. Vereador, Eduardo Pessoa ontem anunciou que retirou o nome do seu filho jovem, Eônio Pessoa, da pré-candidatura a vereador. Eônio Pessoa, por ser filho do líder Eduardo Pessoa, seria um grande puxador de votos. Isso prejudicou os 3 vereadores de mandatos do PSD, vereador? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eduardo, ele preservou, né, o filho politicamente, para que numa próxima eleição, com mais conhecimento, ele vá ao campo. Mas eu acredito que nem como vereador na pré-campanha, né, ou como prefeito, um pré-candidato a prefeito futuramente, ou fazer parte de uma chapa como vice. Porque Eduardo tem história no Chique-Chique. E o único filho dele, um dos únicos filhos dele, que gosta de fazer política é Eônio, apaixonado por política. Mas eu acho que Eduardo preservou Eônio nessa eleição para futuramente vir com a tomada de decisão para uma pré-candidatura a prefeito aí futuramente, porque a história ela não vai deixar de existir, né, na vida de Eduardo como político. Então eu penso dessa forma. Respondido, vereador. Vamos com a nossa penúltima pergunta. Vereador, Vossa Excelência, ao longo desses quase 16 anos que o prefeito Reinaldo Filho administra o nosso município, o senhor fez várias críticas e várias acusações à gestão atual. O senhor hoje faz parte do governo municipal. A minha pergunta é, o vereador Neilton foi bem... O senhor até já falou que foi bem recebido pelo grupo de situação. Mas teve aquelas pessoas que ficaram com receio de te elogiar nos grupos de WhatsApp, vereador. Por que isso, vereador? É natural na política. Analise.
eu era o cara que usava os microfones para fazer a oposição, né? Fazer as discussões nos grupos de WhatsApp, de rede social e nas emissoras de rádio. É natural que as pessoas também tenham sentimento, que ninguém é pedra, a gente tem coração. Mas no decorrer do andajar, da campanha, da política, cada um de nós vai se conhecendo, vai buscando aquela relação de diálogo. Aí onde cria as amizades. Porque a partir do momento, JC, que você faz parte de um grupo político, ao qual lhe desenha um monstro lá do outro lado, você vai querer se defender do monstro. E aí aqueles que estão daquele outro lado não vão achar bom, é natural. Como eles tentavam denegrir a imagem de Reinaldo. Hoje eu estou no grupo de situação, mas nunca que eu vou dizer para você que lá dentro, hoje do grupo, a gente pode assentar para definir as questões da gestão. Hoje eu estou com o Reinaldo, mas antes na oposição, independente da minha posição como vereador ou até como eleitor na época, era buscando consenso para as melhorias em Xique-Xique. Agora, muitas das pessoas não gostam quando você faz o debate, é natural. O menino aqui é nosso amigo ali, Jardel, que faz parte da situação há muitos anos. No ato meu de criticar a gestão, ele entrar com a defesa, ele está lá, ele tem que defender. É natural ele fazer a defesa. É a mesma coisa de certas emissoras de rádio dizer assim, mas rapaz, por que é que a oposição contribui com o podcast de JC e aquele não ajuda nem com R$10? Não gerou isso? Não teve essa conversa? E você uma vez se defendeu aqui. Então eu acho o seguinte, JC, que independente da posição minha anterior como vereador de oposição e hoje fazendo parte da situação, não vai mudar em nada. Vai mudar que eu vou estar do lado de uma gestão municipal que vai ganhar as eleições e vai dar continuidade ao trabalho de Reinaldinho aqui em Xique-Xique. E eu não quero voltar ao atraso. Se for para colocar um que a gente colocou lá, que não conseguiu fazer gestão e devolveu de novo a prefeitura para Reinaldinho, é melhor você fazer parte da gestão de Reinaldinho, que você está acompanhando, você está vendo, e é entrar para somar, não para diminuir. Mas lhe digo outra coisa, não só eu vim, como vai vir mais, viu? Vai vir mais pessoas, mais adesões, porque ninguém quer contribuir com o erro de alguns. Isso é a verdade. Respondido, vereador. Vamos com a nossa próxima pergunta. Vereador Nilton. O nosso amigo Itamar ali, ó. Como eu falei anteriormente, o senhor afirmou aqui que não seguiria a pré-candidata do PT. E cumpriu. Teve até o reconhecimento do empresário Eduardo Pessoa em dizer que Vossa Excelência foi verdadeiro. No mesmo partido que o senhor está afiliado, um pré-candidato a vereador fez várias críticas à pré-candidata a prefeita Simone. Segundo ele disse, abre aspas, eu não apoio Simone de jeito nenhum. Fecha aspas. Tem áudios sendo visualizados nas redes sociais. Mas ele acabou indo apoiar a médica doutora Simone. A minha pergunta é, como Neilton viu o posicionamento do seu colega pré-candidato a vereador do PSD? Fique à vontade, vereador. JC, eu não vou questionar a posição dele, né? Ele teve um erro. Só um único erro. Ele fez um áudio informando que de maneira alguma iria, e em seguida foi. Eu fiz outro dizendo que não iria, portanto eu não fui. E fiz uma aliança com a situação. O único erro dele foi firmar em áudio que não iria e hoje está lá. É triste porque aí cai a credibilidade, né, de um pré-candidato a vereador a partir do momento que ele fala, que ele cita e não segura o que fala. Eu
possa ser que alguém, né, do grupo da oposição hoje me critique pela posição que eu tive referente a fazer aliança com o grupo do prefeito, né, com a situação. Mas eu segui firmemente, desde o ano passado, quando eu comecei a participar aqui do seu J Podcast, em dizer que não seguiria com Simone. E não segui. Você uma vez me perguntou aqui, há a possibilidade de você fazer parte da situação? Aí eu lhe disse, a gente não pode dizer que dessa água eu não beberei. Se Reinaldo me chamar para uma conversa numa praça, eu vou. Se ele me chamar em qualquer lugar público, eu vou para conversa com ele. Porque eu sou uma pessoa pública e sou um vereador, represento o município. E ele é o prefeito. Foi o que eu lhe falei aqui da última vez que eu tive no seu podcast aqui. Então assim, JC, eu não posso julgar ele. Eu deixo que a sociedade em si, eu deixo que os eleitores na urna julguem a posição dele juntamente ao áudio que ele encaminhou para as redes sociais, firmando e reafirmando que de maneira alguma iria fazer parte, né, da pré-candidatura junto com a doutora Simone. Então, portanto, não cabe a eu julgar, deixo para os eleitores. Vereador, esse mesmo pré-candidato chegou a fazer algumas críticas a Vossa Excelência nos grupos de WhatsApp. Qual a relação hoje do senhor com esse pré-candidato a vereador, vereador? Rapaz, eu não mudei nenhuma, a minha relação com ele é a mesma. A questão é que tem pessoas que são explosivas. E você não pode ser igual a ela, porque senão briga. Então, simplesmente, quando ele acontecia de falar alguma coisa da minha pessoa nos grupos do WhatsApp, eu me isolava. Prova disso é que ele não sai da minha loja, ele vai lá, conversa comigo, visita a loja, pergunta como é que está a política. Analise aí, se eu fosse discutir com ele, hoje eu tenho um inimigo dentro da política. Então, a política, a todo momento, ela ensina você a fazer ela mesma. E eu aprendi muito a fazer política com aquele rapazinho ali, ó, Eduardo. Quando o cara chegava aqui com raiva de Eduardo, ele, moço, deixa para que essa discussão vai abrir, né? A gente só tem uma vida só. Mas você, calma, rapaz. E aí foi se conduzindo a conversa e muitas pessoas que tinham uma posição contrária a Eduardo, hoje é amigo de Eduardo. Então você não pode tratar a pessoa da mesma forma que ela lhe trata naquele momento, porque senão gera discussão, gera briga e gera uma inimizade futura. Então você tem que saber conduzir o processo político, porque nem todo mundo pensa igual a você, igual a mim. Então são posições diversas e você tem que analisar cada uma e de cada um, de forma que cada um expressa a sua posição. E você não pode ser contrário. Você tem que aceitar. Se o cara dizer assim, olha, você está errado, tudo bem, rapaz. Lá na frente, eu estou errado hoje, mas na frente eu acerto. Mas você não pode discutir, não pode brigar. Porque o eleitor está no direito dele. Ele é que constitui os vereadores e o prefeito. Então, portanto, cabe nós, pré-candidatos, ouvir. Respondido, vereador. Vamos com a nossa última pergunta. Vereador, Vossa Excelência foi eleito em 2020. Naquele período, o senhor era diretor do Sintepav Bahia, aqui em Xique-Xique. Entidade que trabalhava com centenas de pessoas na construção pesada. O senhor era muito influente dentro do sindicato e, consequentemente, foi um fator importante para a sua vitória em 2020. Mas, hoje, não faz mais parte do Sintepav Bahia. E o presidente Gazo e outros sindicalistas estão apoiando um outro pré-candidato a vereador dentro do PSD. Eu estou falando de Val do Povo. A minha pergunta é: o vereador Neilton do sindicato está confiante na sua reeleição ou será uma eleição muito complicada por esses acontecimentos mencionados aqui, vereador? Eu não me preocupo nem um pingo, sabe por quê, JC? Eu tenho história no sindicalismo. Da mesma forma que Lula hoje é presidente por 3 vezes, você sabe por que ele é presidente por 3 vezes? Porque ele tem história dentro do sindicalismo. Ele criou o PT. Ele fundou o PT. E quem fortaleceu ele foram os trabalhadores da construção e de várias atividades econômicas nesse Brasil. Então, portanto, minha história política, minha história de sindicalismo vai me assegurar a minha reeleição. Ora, desejo boa sorte para o Val do Povo.
desejo que ele faça um bom trabalho dentro do sindicato, que honre a camisa daquela entidade representativa, porque não é fácil você representar uma entidade daquela grande, com a quantidade grande de obras, porque o trabalhador, ele lhe respeita a partir do momento que você respeita ele e que você o representa. Então, portanto, eu não tenho medo de uma pré-candidatura de Val do Povo, até porque, quando ele veio para procurar DEI para se filiar, eu fui o primeiro a chancelar. Eu digo, filie ele e lance ele como pré-candidato. Isso aí não vai dificultar de maneira alguma o processo político meu como pré-candidato a vereador. Porque volta a iniciar uma história hoje. Eu já tenho história dentro do sindicalismo. Para você ter uma ideia, a gente fundou em 2017 o SAFE, né, que hoje eu estou presidente, porém licenciado por conta das eleições. Fundamos agora recentemente o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais da Regional de Xique-Xique. Portanto, um sindicato que vai representar 25 municípios na microrregião de Irecê. Hoje eu tive 3 visitas de empresários que querem investir no Baixio de Irecê e que quer conhecer a convenção coletiva do sindicato, para que a gente apresente para os seus trabalhadores futuramente lá nos canteiros de obra, ou seja, nas fazendas. Então, portanto, JC, cada um tem que fazer o seu trabalho. Aquele eleitor que na eleição passada votou em mim, possa ser que nessa aconteça de não votar, é natural no processo político. Mas você tem que constituir outro. Analise aí, se os eleitores não tivessem o direito de optar em quem votar, muita gente iria reinar anos e anos e séculos no poder. Portanto, eu não me tenho medo de nenhum, não tenho medo nenhum de ir para a campanha. Val, de maneira alguma, vai impossibilitar que os trabalhadores da construção, ao qual muitos já mandaram aqui áudio, né, que vai seguir comigo. Se você visitar hoje a obra da Cortez e procurar lá dentro da Cortez, muitos trabalhadores lá vão dizer que vai seguir com o Neilton. Porque assim, hoje uma boa parte dos trabalhadores de Xique-Xique, e aqui não é eu que estou dizendo, você pode procurar qualquer trabalhador das obras aqui de Xique-Xique, tanto parque eólico, parque solar, linha de transmissão, subestação, eles vão dizer o seguinte, e aí não é o que eu falo não, viu? Ele diz o seguinte, olha, aqui só tinha sindicato quando o Neilton era diretor do sindicato. Não estou aqui menosprezando aqueles que hoje estão na representação do Sintepave. Mas, infelizmente, é o que o povo fala na cidade e pede que eu volte para o sindicato. Eu não posso mais, de maneira alguma hoje, voltar porque a gente já assumiu a presidência de um ao qual estou licenciado. E lá no Sintepave, eu não estou fora. Eu estou na suplência até 2026. Se eu, Neilton, quisesse entrar com ação na justiça para assumir a direção aqui, assumiria sem problema nenhum, porque tem que ter um diretor dentro do município na base. Aqui tem uma base e não tem diretor. Tem assessores, né, que são contratados pela entidade para representar ela aqui, na ausência de um diretor ou de um suplente. Então, como eu estou suplente, era para mim assumir a diretoria. Mas eu não quero briga, não quero discussão com a entidade sindical, a qual me acolheu. Hoje eu tenho um conhecimento que eu tenho através do Sintepave Bahia, através da pessoa de Gaso, através da pessoa de Bebeto e de outros diretores que lá se encontram até hoje, fazendo parte desse sindicato que não é pequeno, é grande, é grandioso. Então, portanto, eu peço muito àqueles que estão representando o Xique-Xique, que vista a camisa, represente os trabalhadores, agora com caráter. Não trabalhe, não faça um trabalho, né, para menosprezar e diminuir uma entidade sindical que ao longo dos anos vem crescendo através da representação sindical nos canteiros de obra. Então a gente fica triste quando a gente ouve trabalhadores dizer, né, que hoje não tem mais sindicato dentro de Xique-Xique, que as pessoas que hoje estão não representam, que não estão vestindo a camisa. Eu fico triste com isso. Já levei alguns trabalhadores
a entrar no debate político e até entrar em contato com o presidente hoje do sindicato, Gaso, informando onde é que está o ponto negativo, para que a presidência do sindicato venha tomar uma posição para regularizar as pendências que hoje existem. Eu acho que o correto é isso. A gente não pode de maneira alguma dizer que eles estão fazendo a coisa errada, mas infelizmente os trabalhadores é que levam o nosso conhecimento. E Chique está apenas a saber, e infelizmente eles não estão representando o sindicato, um sindicato grandioso desse, com maestria, infelizmente. Vereador, falando dessas 3 pessoas, o senhor tem mágoa da deputada federal Lídice da Mata, do ex-deputado Bebeto Galvão e de Gaso por ter tirado o PSB das suas mãos e ter entregado uma outra pessoa, vereador? De maneira alguma, eles me ajudaram, me tiraram a responsabilidade de um partido. Partido esse que está vazio hoje. Partido esse que não tem filiados, filiação bem pouquíssima, porque a partir do momento que o presidente saiu assim, foi tomada na calada da noite. Mas vai fazer o quê? Não existe mágoa nenhuma de Bebeto, nem de Gaso, não existe mágoa nenhuma você citou outro nome? Lídice da Mata. Lídice da Mata, infelizmente, é uma deputada que nunca foi atuante dentro de Chique. Nas eleições passadas dela aqui, enquanto eu estava como presidente, né, desse partido, do PSB, a qual eu passei mais de 10 anos como presidente, mas ela sempre esteve aqui dentro de Chique, com a ajuda minha e com a ajuda daquele rapazinho ali, Eduardo. Ela tinha aqui, a gente brincando, dava 500 e poucos votos, ela direto. E nessa última eleição, com o apoio, né, do G5, da pré-candidata Simone, só teve 125 votos, 127 votos. Então é uma coisa impressionante. Analise aí e faça a junção para a eleição de prefeito. Então assim, eu acho que a política ela tem que ser ampla e debatida. Tomaram uma posição isolada, retiraram o partido de mim, mas teve aí o PSD que me acolheu. Estou no PSD hoje, graças ao nosso presidente David Quebrante e os amigos que aqui estão, como a vereadora Genicácia de mandato, nosso amigo Agamenon, né, quem é hoje aqui do PSD, nosso amigo ex-prefeito ali Eduardo Pessoa, nosso amigo Pastor Walter, que hoje também faz parte do PSD. A gente migrou, né, no caso eu e Eduardo e Pastor, do PSB para o PSD. E veio Genicácia, que era do PP, um partido grande também, hoje fazer parte do PSD. Então eu não tenho mágoa de ninguém, desejo boa sorte para Bebeto também, nas eleições municipais em Ilhéus. É uma grande pessoa, um grande homem, conhecimento demais dentro do sindicalismo, em gestão também, porque é um cara que eu também aprendi ao longo dos anos, ele como presidente do sindicato, me ajudou muito, né? Absorvi muita coisa de Eduardo, conhecimento de Eduardo. Eu só tenho, de Bebeto, eu só tenho a agradecer a Bebeto hoje, pela pessoa que eu sou hoje dentro do sindicalismo, pelo conhecimento que eu tenho. Então agradeço a Bebeto, a Gaso, a toda a direção do sindicato, pela pessoa que hoje estou e que hoje sou dentro da política de Chique. Então não tenho mágoa. Vereador, responde rapidinho para fecharmos a última pergunta. Se o senhor tivesse no comando do PSB, como já teve em 2 eleições sendo presidente do partido, a oposição hoje seria totalmente diferente, vereador? Seria diferente, porque a gente saberia articular a política. Felizmente, a gente ia ter 5 vereadores de mandato dentro do partido. A gente ia buscar a correlação de poder político dentro dos demais partidos aliados ao governo do Estado. Aí faltou, na realidade, conhecimento político para poder conduzir as eleições municipais dentro da oposição. Infelizmente faltou. Eduardo sabe disso, que quando a gente assumiu o PSB há 10 anos atrás, a gente se organizou, primeiramente, buscando as alianças dentro dos partidos aliados ao governo, a chegar ao ponto de todo mundo caminhar na primeira eleição junto com Eduardo, como pré-candidato a prefeito. Aconteceu a discordância do nome de Eduardo na segunda eleição, mas na primeira todo mundo caminhou junto. E na segunda,
existiu essa interferência daqueles que não comungaram, não andaram junto com o nosso ex-pré-candidato a prefeito Eduardo Pessoa nas eleições passadas. Respondido, vereador. Vereador, estamos encerrando o programa de hoje. Já terminou, rapaz? Para encerrarmos definitivo o nosso programa, qual a mensagem Vossa Excelência deixa para a população de Xique-Xique nesse ano de 2024, onde o povo irão escolher os seus representantes, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo? Fique à vontade, vereador. Peço à população de Xique-Xique que analise o histórico de cada pré-candidato a vereador, a prefeito dessa cidade, a prefeita também, para que possa tomar uma posição que não seja uma posição errônea, errada, para que a gente não possa deixar que um município desse, que tem uma tendência de crescimento, ficar parado no tempo. Ora, não é porque hoje eu me encontro com a situação, mas eu acredito que mais membros, mais políticos da oposição futuramente venha a fazer uma aliança com a situação para que a gente futuramente coloque, né, Xique-Xique nos trilhos. Já está, mas com a vinda desses demais, a gente vai fortalecer e não vamos deixar e nem permitir de maneira alguma que esses que estão aí querendo voltar para o poder assumam o poder. Então, portanto, eu peço a toda a sociedade de Xique-Xique, tanto da sede, zona rural e ribeirinhos, que analise os pré-candidatos a vereadores que estão aí, tanto do PSD como dos demais partidos, aqueles que lhe representam e também os pré-candidatos a prefeito. A gente tem que ver histórico de política. Então, aqueles que não têm histórico político, dificilmente eu acredito que a população vai votar, porque não tem condições nenhuma de fazer gestão. Então, peço aqui encarecidamente que toda a sociedade em si, analise novamente o histórico de cada um, para que possa ir às urnas e depositar seu voto de confiança, para que Xique-Xique ande para frente e não pare nem retrocesse. Era isso que eu queria deixar, essa palavra aí. E a palavra final também, a gratidão. Agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando essa entrevista. Nossa vereadora Gene Cássia, pré-candidata a vereadora, Agamenon, Roberto. Alguns esqueço o nome aqui. Pastor Walter, nosso amigo Eduardo Pessoa, Alessio, Claudinei, minha família que está uma parte que está aqui presente, nosso amigo Itamar, outra Jarbas Meira, cadê ele? Jarbas, nosso companheiro Jarbas que está aqui, Itamar, que migrou também, fez uma aliança, estava na oposição e hoje veio para a situação, para somar. Então aqui agradecer a presença de todos vocês e pedir a Deus que essas eleições seja tranquila, sem ameaças, sem discussões, sem briga, para que a população possa tomar o caminho certo, que é o caminho do desenvolvimento. E quero agradecer mais uma vez a você por me conceder, mais uma vez nessa bancada aqui do seu podcast, para que a gente possa tratar e retratar assuntos de relevância para o nosso município. Obrigado. Vereador, permita-me quebrar o protocolo para finalizar definitivo o nosso programa. No último final de semana, o seu ex-grupo político, a oposição, fez uma reunião para definir a chapa majoritária. Doutora Simone na cabeça de chapa e o empresário João Macedo na vice. Havia uma expectativa da sua colega vereadora Gene Cássia Feitosa compor a chapa com a doutora Simone? Fica à vontade, vereador. De maneira alguma. De maneira alguma, eu falo por Gene Cássia. Porque Gene Cássia, de maneira alguma, ia aceitar com uma pessoa que, sem conhecimento político que tem, sem capacidade de fazer gestão, poderia ficar na cabeça, ela na vice. De maneira alguma. Isso aí eu falo de coração e ela sabe bem disso. A discussão nossa era essa. A gente não aceitava de maneira alguma que Gene Cássia baixasse a orelha a cabeça para ser vice de Simone. Vice de uma pessoa sem conhecimento político, não tem condições. Agora, se a Gene Cássia fosse a cabeça, era outra coisa. Mas eles, com a vaidade política que tem, que diz que tem vaidade
é político sem capacidade de fazer gestão ou de fazer política. A vaidade vem daqueles que se acham doutores do poder e acham que pessoas igual a Eugênio Cássio e outros, que faz parte da Câmara, outros vereadores, não têm a competência, não têm o conhecimento de fazer gestão no município. Ora, se a gente está numa Câmara defendendo a sociedade de Xique-Xique, o povo de Xique-Xique, como é que uma vereadora dessa não tem capacidade de fazer uma gestão no município desse? Agora, uma outra pessoa que não vem de um histórico político, quer dizer, vem com todo o respeito, né, do ex e saudoso deputado estadual Henrique Sampaio, mas de lá não colheu nada, porque ela não tem interesse na política e não faz parte da nossa política. Eu vejo muitos dizer, doutora Simone tem ajudado muito na área social em Xique-Xique. Me mostre qual foi o bairro, qual foi a zona povoada da zona rural, ou aonde foi nos ribeirinhos que a pré-candidata do PT fez trabalho social. Ora, ela como ser candidata a prefeita de Xique-Xique, médica, ela tem que, no mínimo aqui dentro de Xique-Xique, na zona rural, fazer as ações, as feiras de saúde. Nem isso ela fez. Agora dizer, por boca de alguns, que ela visitava, ajudando com cesta básica, ela nunca teve tempo de sair de Gentil do Ouro e nem de Itaguaçu. E analise aí. Ela é tão boa, como muitos dizem, por que é que não atende em Xique-Xique? Qual o problema? Qual o problema que ela não faz parte de uma clínica aqui no Xique-Xique para atender o povo de Xique-Xique? Nada contra a doutora como pessoa, mas como política não tem capacidade nenhuma de assumir a gestão de Xique-Xique. E a prova você viu aí, ó, no São Pedro, fez o chamamento, só foi o G5. O povo não foi. O povo não acredita no nome desse. Não tem condição. Vereador, Quer mais? Bora. o senhor afirmou aqui que a vereadora Eugênio Cássia não tinha e não tem nenhum interesse de ser a vice-prefeita na chapa com a doutora Simone. Sabemos que no mês de junho, a vereadora Eugênio Cássia se reuniu em uma reunião com a pré-candidata doutora Simone. Se ela não tinha nenhum interesse de ser vice de doutora Simone, por que ela foi fazer parte dessa reunião com a pré-candidata, vereador? Como explica isso? Lógico. Ela foi ouvir a pré-candidata para saber e ver qual a capacidade de raciocínio político que ela tem. Infelizmente, a vereadora Eugênio Cássia saiu lá com uma vergonha alheia, porque ela não teve condições nem de ministrar a fala. Deixou que a vereadora conduzisse a fala. Aonde chegou o ponto da vereadora pedir permissão e licença para ir embora, porque ela não teve condições de conduzir uma fala para uma conversa de condução de chapa, de montagem de chapa de oposição. Então, portanto, a vereadora foi lá para tirar a dúvida realmente, para ouvir da boca dela se ela tinha conhecimento político. E ela disse que saiu com uma vergonha alheia, infelizmente. Isso aí acontece em todas as visitas que a pré-candidata do PT vai. Os outros que conduzem a fala, não ela. Não deixam ela falar. Você tem uma ideia, até hoje não veio aqui. Porque não aguenta um arroxo desse. Não aguenta. Vai dar problema de pressão, vai dar desânimo. Aí vai ficar de alguma forma que você não vai nem poder conduzir a fala ou as perguntas aqui direcionadas para pré-candidato, porque vai ficar com dó. Por falta de conhecimento, felizmente. Vereador, eu tenho mais perguntas aqui, mas o nosso tempo está muito corrido. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Vai lá. Os seus amigos estão pedindo mais uma. Para finalizar, eu vou deixar a última. O senhor, no início da abertura do programa, o senhor falou de João Macedo. Mas eu vou deixar essa pergunta para finalizar. Qual avaliação o senhor faz da chapa doutora Simone e do empresário João Macedo? Fica à vontade, Neilton. Avaliação? Aí é zero. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa para você, viu? Vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso o resultado nas urnas, viu? Olha, agora a jogada aí das pessoas que estão conduzindo o processo político da oposição é enterrar de vez esses nomes. E estão enterrando.
Eu não culpo a pré-candidata à prefeita, doutora Simone, por estar onde está como pré-candidata. Porque, infelizmente, pegaram a pessoa sem conhecimento político para manipular na conversa, para enterrar de vez. Porque os que se dizem coordenadores da campanha estão fazendo o processo político para acabar de vez, enterrar de vez a possibilidade, numa futura eleição lá na frente, que ela saia pré-candidata a prefeita de Xique-Xique. Me desculpe, Jó, infelizmente pegaram o Jó também, uma pessoa boa, de um coração bom, para enterrar o nome do nosso companheiro Jó dentro da política de Xique-Xique, porque não quiseram o bem dos dois, quiseram prejudicar os dois politicamente, e é o que estão fazendo. E vou lhe dizer mais uma, Renanzinho, ele caiu na graça do povo. Eu acredito que nem o próprio Reinaldinho pensava que ele ia cair na graça do povo. E o povo está abraçando o nome de Renanzinho e vai mostrar nas urnas aí futuramente a maior votação na história de Xique-Xique contra a oposição. Não é porque eu estou hoje aqui na situação, não. Isso aí você ouve da boca de qualquer um que nasceu de Xique-Xique na zona rural. Então, me desculpe eu ser franco com essas palavras que muitos não gostam de ouvir, mas a gente tem que ser verdadeiros, felizmente. Respondido, vereador. É isso aí, meus amigos. Essa foi a edição de hoje com o vereador Neilton do sindicato. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta com a participação do ex-vice-prefeito Dr. Lula Teixeira. Será uma verdadeira sopa de tamanco. Quero agradecer a presença de todos nas pessoas da sua esposa e da sua filha. Vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Espero que em outra oportunidade Vossa Excelência possa vir aqui novamente. Fique à vontade, rapidinho, para suas considerações finais, para a gente encerrar definitivo, vereador. Por mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, a parte da minha família, minha esposa, minha irmã, minha filha, meu sobrinho, nosso companheiro pastor Walter, nosso ex-pré-candidato a prefeito Eduardo Pessoa, nosso companheiro Jarbas Meiras, que não sei se ainda está aqui presente, nossa pré-candidata a vereadora Gene Cássia, marido dela Agamenon, pessoa que eu respeito muito, ao nosso amigo aqui Bandejão, que está presente, a você que com maestria conduz esse programa seu aqui, esse podcast, e dizer, JC, que estou sempre à disposição do seu chamado, mas para falar a verdade, não vim com inverdade. E acredito que aqueles que vierem aqui não vai trazer uma inverdade, porque a população em si, os próprios eleitores, vão desmentir futuramente em redes sociais ou em emissora de rádio. Meu muito obrigado a todos e que Deus conduza essas eleições de 2024, né, com segurança, né, com a melhor forma possível, que as pessoas não venham buscar discussões, brigas, para que a gente possa ter um processo político bom e agradável e lá na frente a gente ter a vitória certa do nosso pré-candidato, futuramente aí eleito, vamos dizer assim, Renan Braga Filho. Renanzinho, me desculpa. Muito obrigado, vereador, mais uma vez. Peço aos amigos que continuem se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. É muito importante deixar os seus likes. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Valeu, vereador. Falou.